Olá pessoal, esse é o tutorial da atividade 133, a atividade sobre indução eletromagnética que é utilizada na aula 6 de eletromagnetismo. O objetivo dessa atividade interativa é permitir que o aluno exercite a ideia de indução eletromagnética e a lei de Lenz. Então, e para isso, o que a gente fez aqui? Nós colocamos na tela, no plano da tela, uma região que contém um campo magnético, que é representado aí pela tradicional, para aquelas flechas vistas de cima ou vistas de baixo, né? Então aqui a gente tem um campo magnético que ou está entrando na tela ou está saindo da tela. E além disso, você tem um circuito, uma espira, que é representada por esse retângulo laranja, que está sendo movida ao longo desse campo. Então isso significa que existe uma variação do fluxo magnético através desse circuito, dessa espira. E isso, pela lei da indução eletromagnética, induz uma corrente elétrica nesse sentido, no circuito. Então o objetivo do aluno é indicar, é mostrar qual é o sentido dessa corrente induzida, se ela corre no sentido horário ou anti-horário nessa espira, e qual é o sentido do campo magnético induzido, ou seja, se ele é para cima ou se ele é para baixo. Qual é o campo gerado por essa corrente induzida. Então, para resolver esse exercício, a forma mais fácil é utilizar a lei de Lenz. Então, para isso, ele tem que observar o circuito e chegar à conclusão de que, primeiramente, qual é a variação de campo magnético e, por conseguinte, qual é a variação do fluxo magnético através desse circuito que está acontecendo. E aí, pela lei de Lenz, que diz que a natureza não gosta de variação do fluxo magnético, ele pode deduzir o sentido do campo magnético induzido. E a partir disso, através da regra da mão direita, ele pode então determinar o sentido da corrente elétrica. Então, no caso deste exercício em particular que a gente está vendo, como é que ficaria? Então, a gente vê que a espira ela corre da esquerda para a direita, essencialmente, em diagonal, né? E ela parte de uma região em que o fluxo aponta para dentro da tela do computador, por uma região em que ela aponta para fora. Então, ela começa apontando para dentro, ela vai ficando cada vez menos intenso, que é representado aí pela variação na cor, na tonalidade de branco dessas flechas, e ela passa a apontar lá na extrema direita para fora da tela. Então, com isso, a gente percebe que está havendo uma variação do fluxo na direção para fora da tela. Então, ele começa lá apontando para dentro da tela, vai diminuindo até chegar e apontar para fora da tela. Então, com isso, a gente sabe que essa variação apontando para fora da tela, pela lei de Lenz, a gente pode deduzir então que o fluxo induzido, quer dizer, aquele fluxo que tem origem na corrente induzida, ele é contrário a esse fluxo, essa variação no fluxo. Então, se essa variação de fluxo que a gente está observando agora, ela aponta para a gente, para fora da tela, então o fluxo magnético induzido ele tem que apontar para dentro da tela. E nesse caso, utilizando a regra da mão direita, então a gente pode deduzir que a corrente roda no sentido horário nesse caso. Então, como é que funciona? Eu venho aqui e digo, e seleciono aqui, no caso do campo magnético induzido, ele aponta para dentro da tela. Bom, vamos fechar a janela de orientações. Então, no campo magnético induzido, ele aponta para dentro da tela, entrando na tela. E no caso da corrente induzida, pela regra da mão direita, então ela vai no sentido horário. A gente pressiona em avaliar para verificar se a gente acertou, e de fato esse é o caso. E dessa forma você faz todos os exercícios possíveis aqui. Existem outras possibilidades. Deixa eu ver se eu mostro uma outra possibilidade aqui para vocês. Aqui. Então, alternativamente, ao invés de você ter um circuito que simplesmente está se movendo no campo, você tem um circuito cuja geometria está variando. Tá? Então, o circuito está sempre no plano da tela. Ele não é, o que você está vendo aqui não é, por exemplo, um circuito que está se afastando de você. É um circuito que realmente está diminuindo. Então, está diminuindo a área e, por conseguinte, você tem uma redução no fluxo magnético. Então, o que acontece nesse caso aqui? Vamos resolver esse caso. Você tem a variação do fluxo magnético através da área. No entanto, e aqui tem uma
uma pegadinha, você pode perceber que esse circuito ele foi colocado bem no centro da tela. Então, se você olhar atentamente, o que você vai perceber é que você tem sempre o mesmo número de flechas apontando para fora da tela, quanto o mesmo número de flechas apontando para dentro da tela. Ou seja, se você fizer o cálculo do fluxo magnético total nessa espira, você vai chegar à conclusão de que não existe fluxo, né? E por isso também não existe a variação desse fluxo, nesse caso em particular, em que a gente colocou ela bem no centro da tela. Então a resposta desse exercício é: não tem campo induzido e não tem corrente elétrica induzida. Vamos pressionar aqui avaliar para ver se é isso mesmo, né? E de fato é o que eu falei agora. Você também, uma vez que você respondeu, é possível apertar o botão ver resposta, que aí a atividade vai mostrar então qual deveria ser a sua conclusão, qual deveria ser a resposta correta. Nesse caso aqui é meio sem graça. Vamos criar um novo exercício aqui nesse caso aqui. Vou deixar aqui uma resposta errada, como se eu estivesse errando esse exercício, e vou pressionar agora ver resposta. Então nesse caso, vamos aqui. Então o que ele está me dizendo? Olha, então ele está explicando para mim qual deveria ser o sentido do fluxo induzido, né? E qual deveria ser o sentido da corrente induzida. Ok, gente, então esse é o objetivo da atividade. Espero que tenha ficado claro, e qualquer coisa entre em contato.